Jesus nos abençoe a todos. Estávamos falando anteriormente a respeito dos guias da mediunidade. Então, terminou como uma simples pergunta, dizendo que se os homens se agrupam e disciplinam para proteger as suas profissões a mais humilde possível, até as profissões mais elevadas, por que motivo que a mediunidade não há de merecer um tratamento sensato, um roteiro sadio e progressivo, a fim de treinar os médios à distância dos encolhos e das decepções próprias, das tentativas empíricas e desordenadas? Então, qual é essa razão? Então, se fala, pergunta-se ainda, o homem moderno disciplina-se na mais simples atividade. No entanto, a prática mediúnica que serve de ligação entre o mundo das forças ocultas e incontroláveis e a matéria impotente deve ser abandonada ao juízo esdrúxulo do primeiro conselheiro ignorante. O médium, na maioria das vezes, é pobre, inculto e honorado pelo doloroso karma, quase sempre enfrenta problemas dificultosos, dramáticos no seio do lar, ou então a descrença ou a censura da parentela adversa ao espiritismo. Isso é muito comum mesmo. Sem disciplina espiritual interior, sem um conhecimento sobre o seu desenvolvimento mediúnico, ele ainda é alvo de crítica fácil dos fiscais ortodoxos da doutrina. Caso sobreviva com êxito às suas contradições e angústias, prestando favores e ajudando um público que quer a solução dos seus problemas, será fonte de louvores, respeitado, desejado, à mesa de todos os lares. Mas se o infeliz tomba exausto, massacrado pela própria ignorância, pelas dificuldades domésticas e desorientações maquiavélicas do além, julgam-no imediatamente um perdulário dos bens divinos, decaído da espiritualidade e vítima da própria presunção, vaidade, orgulho, interesse ou indiferença às sábias advertências dos seus confrades. A escola de médium é abençoado oásis, aonde os médios de boa vontade poderão mitigar a sede de esclarecimento, de conforto e amparo para a sua via crucis, ainda tão mal compreendida pelos seus próprios companheiros de doutrina. Nem sempre os guias preveem qual seja o êxito e aproveitamento nas suas relações futuras com os seus pupilos ou candidatos a médium em serviço espiritual na Terra. Embora os medianeiros desçam para a carne depois de efetuar 1000 promessas de absoluto devotamento ao serviço mediúnico na matéria e renúncia às ilusões sedutoras e sensuais da vida física, são poucos os que resistem às vicissitudes humanas ou dominam os prazeres deletéricos. Alguns tombam, desamparados por falta de recursos econômicos. Outros
debilitam suas forças espirituais arrasadas pelas paixões viciosas. Alguns desanimam diante da tarefa mais simples e outros esgotam-se no trabalho desordenado. Assim, diante de toda problemática, os guias estudam previamente o ambiente fluídico onde deve operar através dos encarnados que lhes servirão de medianeiros. Analisa os fluidos ambientais, as auras perispirituais, as correntes magnéticas que poderão influir na receptividade mediúnica. Investigo desde as amizades terrenas e quanto ao tipo de desencarnados que poderão influir futuramente em suas comunicações doutrinárias. Malgrado esse trabalho inteligente, exaustivo e cuidadoso dos mentores, o programa espiritual em descenso para a matéria continua a sofrer os mais variados tropeços, cuja maior porcentagem vai até o fracasso. Ante a imperícia, a má vontade e a negligência, a vaidade e os interesses dos médios, esquecidos do seu compromisso pré-reencarnatório. A obra benfeitora ideada no espaço retarda-se na sua transferência para o mundo físico, pois os guias sejam argutos e inteligentes, nem por isso são oráculos infalíveis e capazes de prever as fraquezas, as enfermidades, a rebeldia, o desânimo e a desconfiança dos seus medianeiros futuros. O trabalho do bem na Terra ainda é duvidoso e imprevisível, pois além do laboratório corretivo do espírito, trata-se de um planeta geologicamente instável e que se sincroniza perfeitamente com a discórdia, o sensualismo, a cupidez, o egoísmo e o cruel e a maldade dos seus habitantes. Sempre é aconselhável ao candidato ao desenvolvimento mediúnico um ambiente novo. Na reunião mediúnica, primeiramente, se mantenha na expectativa, sem participar diretamente do trabalho, no estágio de 1 ou mais meses, a fim de que possa avaliar a sua própria eletividade ou antipatia para com o ambiente ou com os seus componentes. Bom, isso daí a gente sempre fala para quem vai, para quem tem necessidade de ir, a gente sempre dá esse toquinho, né? Toquezinho. E a gente fala, você observa como é feito o trabalho, observa o que é falado, o ambiente, as pessoas, porque nem sempre a gente, às vezes acontece de não estar de acordo com aquela pessoa, por quais razões sejam. Às vezes ela não se interessou, não gostou, e volta desanimado para casa. Fala, nossa, pensei que era de um jeito, mas é de outro. Mas nem por isso ele deve abandonar aquilo que ele veio, aquilo que ele foi buscar. Então ele passe a procurar outros lugares, a conhecer melhor, né? Não é que ele vai logo, já vai receber o guia, porque ele vai trabalhar, não é nada disso. Ele vai como um aluninho no seu primeiro dia de estudo, né? Vai se ambientar com as pessoas, com o lugar, né? Com o que é dito, e ver como ele se sente. Porque não é só ele também que entra nisso. O próprio guia, né? O próprio mentor, né, também entra nisso daí, nessa simpatia, nesse lugar. E o próprio guia, às vezes, ele observa se aquele lugar é razoável mesmo para o seu pupilo. Portanto, vocês estão vendo
que não é nada fácil. Nada. A gente tem que... Mas nem por isso. A gente deve sentar, se acomodar. Ah, hoje não é dia, vou esperar mais. Ah, tem mais uns anos de vida, quem sabe? Até lá eu faço alguma coisa. Não é assim não, hein, gente? Bom, assim, evita-se o dispêndio de tempo inutilmente ao serviço de intercâmbio espiritual e o constrangimento da presença de um elemento novo, ainda desafinado à corrente mediúnica, ou mesmo desinteressado do seu progresso espiritual. Depois de um período de observação ou aclimatação ao novo ambiente, o candidato, então, poderia ser admitido, enquadrando-se a disciplina peculiar da casa espírita, que ele já encontra organizada e independente da sua cooperação. Em trabalhos de maior capacidade intelectiva e entendimento doutrinário, convém que os seus diretores procedam os testes elementares com referência aos novos elementos, a fim de selecionarem os que manifestam a faculdade de modo mais positivo, espontâneo e certo, por cujo motivo exige maior urgência no seu desenvolvimento. Os demais elementos, cujo mediunismo não se define e se confundem facilmente com as perturbações nervosas, a histeria, o puro animismo ou fenômenos neurovegetativos, devem aguardar melhor focalização psíquica a fim de evitar a perda de tempo em tentativas empíricas e sem resultados úteis para o futuro. Então, gente, vocês estão vendo o quanto que deve ser visto, porque requer esses cuidados, há necessidade, né? Quando a pessoa se determina no centro, não é brincadeira, é de grande responsabilidade, né? Não quero ir mais. Porque não me deram atenção. Porque tal pessoa me olhou com antipatia. Não é por aí. A gente não deve dar uma de criancinha mimada. A gente tem que ver o lugar, olhar, observar. Não ficar olhando a parte física. Tem gente que vai e fica. Nossa, quanta cortina. Nossa, como é que é bem ladrilhado. Ele olha tudo, menos o que realmente ele tem que olhar. Ou seja, a participação dos médiuns, o trabalho em si, o que é dado, o que é falado. Depois chega em casa, o que você escutou de melhor, o que você achou bom? Não prestei muita atenção, eu só fiquei ali olhando. Então não adianta nada, gente. Ou vai com responsabilidade, com vontade, ou então é preferível que nem vá. Porque vai ser mais um para perturbar ali, além dos espíritos que vão participar. Então, vocês estão vendo que está sendo mesmo, como sempre, muito descritivo. Mas há necessidade de esclarecer, de falar para aqueles que deverão ser futuros médios, para que não entrem, não apanhem, não sofram coisas que não têm necessidade. A pessoa já vai certinha. Não, eu quero aquilo. Eu desejo participar. Então vá com todo o amor do mundo, com toda a boa vontade, para que você obtenha uma ajuda mesmo dos seus mentores, do seu anjo da guarda, porque com toda certeza do mundo, eles estão sempre presentes em nossa vida, gente, sempre nos orientando, sempre dando Muitas vezes a gente pensa que é da gente. Nossa, que ideia boa, bacana que eu tive. Mas não é. É dos nossos mentores que nos querem bem, que nos amam, que desejam que a gente melhore, que a gente saia da pior para a melhor, né? Então,
Noutra ocasião, continuaremos falando a respeito dessas coisas, né, que são deveres, que são obrigações dos médios, né, e como participam os nossos mentores, os nossos guias. Até lá, que Deus nos ilumine.